Você já ouviu a expressão "a vida é um jogo"? Pense comigo, somos educados para encarar um mundo de desafios extremamente competitivo. Mas para entender esse universo sobre o qual o mundo fala na atualidade, precisamos entender alguns conceitos fundamentais. Afinal, o que é um jogo? Tem diferença entre jogo e game? E gamificação, o que é isso? Para início de conversa, vamos combinar uma coisa. Jogo e game são exatamente a mesma coisa. Na realidade, uma é a tradução da outra do idioma inglês para o português. Então, o que afinal significa jogo? Jogo é um sistema em que o tomador de decisão engaja na atividade de um desafio artificial, definido por regras, e de que a superação desse é a meta, e cujo resultado é objetivamente quantificável e incerto. Muitos autores discutem a natureza e as características dos jogos. Alguns assinalam pontos comuns como elementos que interligam essa grande família dos jogos. Elencamos as principais características que definem os jogos de um modo mais abrangente. Liberdade de ação do jogador, em caráter voluntário de motivação interna e episódica da ação lúdica. Prazer ou desprazer, futilidade, o não sério ou efeito positivo, regras implícitas ou explícitas, relevância do processo de brincar, o caráter improdutivo, com a incerteza de resultados, não literalidade, reflexão de segundo grau, representação da realidade, imaginação e contextualização no tempo e no espaço. Qual a diferença entre um jogo tradicional e um jogo digital? Para você, educador, é importante saber identificar aquilo que é e o que não é um jogo digital. Você pode discernir sobre jogos tradicionais e digitais testando os 4 elementos característicos. São eles: representação, interação, conflito e segurança. Para você aplicar jogos à aprendizagem de seus alunos, eles necessariamente terão que interagir com jogos digitais. Os jogos tradicionais ainda têm espaço na sala de aula? Claro que sim! O uso da tecnologia só ajuda e potencializa a aprendizagem. Mas o segredo dessa aprendizagem não está no fato de esses jogos serem necessariamente digitais. Você pode desafiar o seu aluno com uma simples brincadeira ou dinâmica em grupo. Mas atribuir os princípios do desafio e recompensa a essa dinâmica é o que a caracteriza como uma gamificação da aprendizagem. Mas se gamificar é se apropriar de elementos de game para utilizar em algo que não é game, como utilizar elementos de game digitais ou não no processo de aprendizagem? No campo da aprendizagem, você, enquanto educador, pode introduzir elementos gamificados no processo de aprendizagem de seu aluno, ou ainda introduzir um ou mais jogos digitais para amparar esse processo cognitivo. De qualquer modo, em um sentido mais amplo, esses jogos digitais, quando aplicados ao processo de aprendizagem, são considerados elementos de gamificação. Quando se fala em games na atualidade, alguns conceitos tecnológicos são praticamente indissociáveis, como os da realidade virtual e realidade aumentada. Vamos entender um pouco melhor isto? A realidade virtual, RV, é um recurso intensamente utilizado na área de educação corporativa, principalmente na área de treinamentos operacionais. Uma das aplicações mais clássicas da RV neste segmento é a simulação de voo, utilizada há mais de 4 décadas no ramo da aviação civil e militar. Sem ter que estar a bordo de uma aeronave, o piloto é submetido às mesmas condições de voos, sendo possível reproduzir cenários semelhantes a acidentes aéreos e outras situações de risco comuns a esta atividade. Outro elemento que faz parte da gamificação é a realidade aumentada. No entanto, muitos confundem o termo realidade aumentada, RA, com realidade virtual, RV. Na RV, todo um cenário não real é criado pelo software para o jogador se transportar para uma realidade gerada artificialmente. Já na RA, o game se apropria do cenário real em que se encontra o jogador para inserir elementos virtuais nele, como o famoso jogo Caçando Pokémon. No próximo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse fascinante mundo dos games. Até a próxima!